Oi, terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem, se cuidando, com muita saúde, né? Estamos começando mais uma segunda-feira, mais uma semana. Hoje, dia 17 de agosto, a gente vem aí continuando estudando metro, centímetro e milímetro. As páginas que nós realizaremos hoje serão as páginas 10 e 11, tá bom? Então, nessas duas páginas, o que a gente faz mesmo? Exatamente, a gente vem colocando a data do dia de hoje, 17/8, ok? Então, bora lá começar nossa aula? A gente tem atividade, né, para estar realizando juntinho. Vamos lá, número 3. Use a régua da aba de recorte, que é essa aqui que eu trouxe para vocês, né? Para medir o comprimento de seu lápis de escrever e registre a medida encontrada em centímetros e em milímetros. É pessoal, porque aí vai depender do tamanho do seu lápis, tá bom? Então você mede, lembrando, os centímetros vão ser esses números que estão aparecendo aí. E os milímetros vão ser esses mínimos espaços. Então, vocês têm a questão da medida para você realizar aí a medida em centímetros e milímetros. Outra observação, a gente sabe que o espaço entre um número e o outro número tem 10 milímetros. Então, a gente pode sempre estar contando assim, ó, 10, 20, 30, até onde a gente onde for a medida, tá bom? Então é pessoal, mede aí o seu lápis e escreva aí, tá bom? A gente tem aí a número 4. Veja como Karina e Leandro usaram a régua para medir o comprimento de um giz. Então, nós vamos observar aqui da Karina, observa a posição do giz em cima da régua, e do Leandro, observa aqui a posição em cima da régua, tá bom? Agora a gente tem uma atividade aí para estar realizando. Letra A. Quem usou a régua corretamente para medir? E aí, quem foi que usou? Será que foi a Karina ou foi o Leandro? Observa bem a posição do giz. Nós vamos observar que a Karina colocou exatamente aqui, ó, o final do giz, exatamente em cima do zero. Então, a gente sempre começa em cima do zero. Até quando a gente vai utilizar ela aqui em sala de aula para outras atividades que precisam aí ter medidas, a gente também trabalha começando a partir do zero. Já o Leandro, olha onde ele colocou. Lembra aquele espacinho que tem da régua, do início da régua e o zero? Ele colocou aqui e isso tá errado. A gente sempre tem que começar pelo zero. Então a letra A diz o seguinte: quem usou a régua corretamente para medir? A Karina ou o Leandro? Então nós vamos observar aí que foi exatamente a nossa amiga Karina. Letra B. Escreva o comprimento desse giz em centímetros e em milímetros. Então você vai, já que a Karina foi a que mediu corretamente, então você vai observar aqui o da Karina, para assim você escrever o comprimento aqui, tanto em centímetros como em milímetros, ok? Então pausa aí para você realizar em centímetros, que são os números que estão aparecendo, e em milímetro você vai contando de 10 em 10, tá bom? Então pausa aí e realiza. Voltando aqui, vamos ver se vocês acertaram? A gente vai observar que foi 8 centímetros exatamente, e contando de 10 em 10 a gente tem 80 milímetros. Bora lá! A gente tem o número 5.
Lúcio está usando uma régua quebrada para medir o comprimento de uma borracha. Vamos observar aqui a régua quebrada dele. Às vezes acontece, sabia, da gente quebrar nossa régua, mas a gente ainda pode usar ela mesmo assim para realizar medidas. Vamos, aqui está perguntando quanto que mede essa borracha. E aí, quanto que mediria essa borracha? Você sabe me dizer? Vamos observar o seguinte. A gente tem que ela começa aqui do 2. Na nossa régua, qual é o primeiro número que aparece? É o 0. Então, a gente vai tomar em consideração assim, ó. Esse 2, ele vai ser o nosso 0. E aí, a gente vai contando. O 3 vai ser 1, aí 2, 3, 4. Então, ela tem 4 centímetros. Mas vai ter também milímetros. Olha aqui, ó. Os mínimos espaços. São 4 centímetros. Já grava aí, é 4 centímetros. Mas em milímetros, quanto que vai ter? Vamos contar os espacinhos? 1, 2, 3, 4. Então, ela tem 4 centímetros e 4 milímetros, tá bom? 4 centímetros e 4 milímetros. Ou a gente também pode escrever só em milímetro, que a gente vai contando, ó, 10. Lembra que a tia falou? A distância entre os números sempre vai ter 10 milímetros. Então, a gente conta 10, 20, 30, 40. Aí, a gente conta 41, 42, 43, 44 milímetros. E aí, acertaram? Pode ser um dos dois, tá bom? Vamos lá, a gente tem o número 6. Complete a tabela com os nomes, as medidas de comprimento, de largura e dos contornos das figuras planas representadas. Use a régua para medir. Então, esse primeiro aqui eu vou fazer juntinho com vocês, para vocês entenderem como é que é para fazer. E aí, as demais vocês vão estar realizando, que eu sei que vocês conseguem, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos essa figura aqui. Qual seria o nome dessa figura? É um quadrado. E o comprimento? Qual seria o comprimento aí? A gente tem que agora a gente pega a nossa régua pra gente fazer juntinho aí com a tia, né? O comprimento, vamos ver, são 3 centímetros e largura 3 centímetros, que a gente sabe aí que um quadrado, ele tem todos os lados iguais, tá bom? Então, o comprimento aqui, a largura é aqui, tá bom? Comprimento e largura. Então, vamos lá. Quando fala aqui em contorno, é exatamente as medidas do lado, que se a gente abrisse, né, observasse esses lados, daria uma reta inteira. E qual seria a medida dessa reta? Aí a gente somaria, precisa somar para ter o contorno, tá bom? A gente soma 3, mais 3, mais 3 e mais 3, tá bom? Então, a gente vem somando 3 centímetros, mais 3 centímetros, mais 3 centímetros e mais 3 centímetros. Somando, aqui a gente tem 12 centímetros, tá bom? Então, esse contorno aqui do quadrado, ele é 12 centímetros, tá bom? As demais vocês vão estar fazendo. Aqui nós temos aí uma figura, outra figura, tá bom? Lembra que o contorno vai ser você somar as medidas de todos os lados, tá bom? Então, pausa aí e realiza. Voltando aqui, vamos ver qual é o nome dessa figura aqui? É um retângulo. E o comprimento? 3 centímetros. E a largura? 2 centímetros, tá bom? Aí a gente vai ter o contorno. O contorno é você somar todos os lados, ok? Somando, a gente tem 3 mais 2, mais 3 e mais 2, que é igual a 10 centímetros. Agora, qual é o nome aqui da nossa figura? Paralelogramo. Acertaram? Qual seria o comprimento aí? 4 centímetros. E aí, a largura dele? A largura e o comprimento, tá bom? 2 centímetros. Aí a gente tem somando aqui todos os lados 12 centímetros, ok? Agora a gente tem o número 7.
pinte o triângulo que tem a maior medida de contorno. Então, nesse caso aí, a gente tem que medir todos os lados aqui. Inicialmente, a gente mede desse. Aí coloca todos eles, todas as medidas. Contorno, a tia já falou para vocês que vocês precisam estar somando as medidas dos lados, tá bom? Então você tem que medir todos esses lados e somar. E aí coloca aqui. Todos esses lados aqui, somar, coloca aqui. E todos esses lados, somar e coloca aqui. E o que tiver a maior medida, vai ter aí que a gente tem que pintar. Qual será que é desses? Então, nesse momento, você vai estar pausando o vídeo, utilizando a régua e medindo e fazendo a adição, tá bom? Pausa e realiza. Voltando, aqui a gente vai ter aqui 12 centímetros, é o contorno desse primeiro, desse aqui é 14 centímetros e do último aqui é 18 centímetros. Então nós vamos observar que o que tem o maior contorno é exatamente esse último aqui e é ele que a gente tem que pintar, ok? A gente vem concluindo a nossa aula de hoje, onde a gente trabalhou aí centímetro e milímetro, aí utilizando a régua para medir, né? Observamos aí o comprimento, a largura e o contorno através aí de juntar todas as medidas dos lados, né? E na próxima aula a gente vem continuando as nossas atividades, tá bom? E aí a gente vem também iniciando um novo conteúdo de registro de comprimentos em metro e centímetros, tá bom? E é isso, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau! E aí, galerinha, beleza? Professor de Educação Física Thiago, aula de Educação Física Teórica, dia 17/8/2020, terceiro ano A e B, conteúdo do terceiro bimestre para vocês, beleza? A gente vai dando continuidade do atletismo, vamos falar do atletismo, a gente já falou da história na aula que passou, né? A história do atletismo. Então, a gente vai falar agora sobre as modalidades, como essas modalidades são e como a gente deve fazer para aprendê-las, tanto na teoria como na prática e nas nossas atividades avaliativas. Aqui, ó, as modalidades do atletismo, são 3 modalidades do atletismo, assim, principais, porque são várias. Corrida na pista, corrida com obstáculo e corrida com revezamento. Então, são vários tipos de corrida que a gente pode fazer, certo? Salto e arremessos e lançamentos. Tá, aqui eu já falei sobre as pistas ovais, deixa eu ver aqui. Tá aqui, vamos lá. Corrida com obstáculo. São realizadas dentro de um estádio e se divide em 4 modalidades. 4 modalidades, mas por quê? Porque tem masculino e feminino e vai aumentando. Tipo, ó, 100 metros no feminino, 110 no masculino e 400 metros no masculino e no feminino. E 3.000 metros nos dois, que é feminino e masculino. Isso é a corrida com obstáculos, tá? Realizada em estádios. Tem aqui a imagem e aqui já é o revezamento. O revezamento é como? As provas de revezamento são disputadas em grupos, composto por 4 atletas. A regra é que cada atleta corra um determinado metro para o outro fazer a troca do bastão, certo? Para a equipe chegar ao objetivo, que é chegar no final da corrida. Então tá, a gente falou aqui sobre corrida com obstáculo e corrida com revezamento. É o que eu venho falando aqui, ó. São 3 tipos de modalidade. O que a gente falou? Corrida com obstáculo e com revezamento, certo? Foi o que a gente falou na aula de hoje. Vamos gravando aí. E aqui é um pouco da regra sobre as pistas ovais, corridas de meio fundo e corrida de fundo e maratona, que também eu vou cobrar na plataforma futuramente nessa aula do terceiro bimestre. E a gente não pode esquecer de sempre saber um pouco das regras do atletismo, que é bem básica. Tipo, são várias atividades que o atletismo traz pra gente.
salto, arremesso. E aqui eu trago uma imagem novamente da atleta brasileira, de salto à distância. Tem salto à altura, só que ela salta à distância. Ó, a atleta corre numa pista no mínimo de 40 metros e deve efetuar um salto antes da tábua, antes do limite marcado. Ela vai evitar um salto. Esse salto é longo, largo, certo? Quanto maior ela fizer a distância, maior ela vai bater o recorde. Então esse aí, o objetivo do salto é esse, não tem nenhum mistério. Então tá, a gente volta de novo para cá, para a gente poder finalizar. Que o conteúdo é bastante grande e venho falando para vocês. Corrida com obstáculo, revezamento e salto. Na próxima aula a gente fala as outras atividades, beleza? Por aqui eu fico. Valeu, galerinha. Vamos fazendo as atividades aí. Esse aqui é conteúdo do terceiro bimestre. Valeu? Iniciando mais uma semana de aula e também a nossa aula de história. Seja muito bem-vindo, terceiro ano. Vamos então aí a nossa aula de história, falando um pouquinho sobre lugares de memória. A gente já contou um pouquinho sobre os lugares de memória. Falamos também sobre como podemos conhecer esses locais de memória, o que são esses locais de memória. Para ajudar vocês, lá nas páginas 5 a 8 do livro de História, a gente vai conhecer um pouquinho como a gente pode achar, encontrar esses locais de memória aí nos locais onde nós moramos. Por exemplo, na nossa cidade, expliquei para vocês na nossa última aula de história. Na nossa última aula eu falei sobre quais são, os lugares de memória. O que são os lugares de memória? Aqueles locais que contam uma história, a história da nossa cidade, a história de um bairro. Então, os locais de memória, ou chamados também pontos turísticos, são locais que retratam a história do local de onde vivemos e também de outros locais onde nós temos curiosidade de conhecer. Esses locais eles servem como pontos turísticos também, que contam aí, por eles serem muito antigos, contam a história da cidade e a gente sempre tem curiosidade de conhecer. Como exemplo, a estrada de ferro madeira Mamoré, aí em nossa cidade. É um ponto de memória, é um local de memória, um ponto turístico, um ponto que conta uma história. Vocês têm curiosidade de conhecer a Estrada de Ferro? Visitem a Estrada de Ferro. Se não der, professora, não tem como a gente visitar neste momento. Mas tem locais aí na internet que contam a história sobre a Estrada de Ferro, vídeos, coisas bem legais. Conheçam um pouquinho da cidade de vocês, tenho certeza que vocês vão gostar muito, Então vamos lá ao nosso conteúdo. Olha só, nessa imagem aqui, a primeira imagem, ela vai representar o quê? Um local de história, localizado aí em Salvador, na Bahia, o chamado Centro Histórico. Mas por que ele é chamado de Centro Histórico? Por que ele é considerado um Centro Histórico? Primeiramente porque ele ainda possui vestígios que são algo relacionado ao passado, desde aquelas pessoas que começaram a colonizar essa cidade, deixando aí seus vestígios. Então, esses vestígios eles foram se desenvolvendo e deixando aí para outras pessoas. E aí ele começou a ser considerado como centro histórico. Esse centro histórico ele é visitado por muitas pessoas. Muitas pessoas têm curiosidade de conhecer um pouquinho da história dessa cidade, Então essa primeira imagem ela vai retratar, até porque a gente observa também as casas, relacionada à pintura que é bem antiga. A gente sabe que nos dias atuais não tem assim, casas, prédios não são construídos dessa maneira. Então esse daí é considerado um centro histórico. E aí na página 2 tem a atividade que eu passei para vocês. Ele vai retratar, falar sobre o centro histórico,
Você já passou por algum lugar que fale aí semelhante à foto, que retrata algo relacionado à foto? Então você vai dizer se sim ou não. Então é pessoal. Que elementos na foto mostram parte do passado da cidade de Salvador? Os casarões, a igreja ao fundo, o calçamento das ruas, a estrutura dos prédios, das casas. Tudo isso retrata algo relacionado ao passado. Questão 3, aí na questão 3. O que é possível fazer para que as construções, como as da foto, continuem a fazer parte da vida das pessoas? Então, poderia colocar aí, né, que os moradores e autoridades devem zelar pela preservação desse tipo de patrimônio, cuidando para que seja conservado. Então, hoje em dia existem muitas construções que elas são abandonadas, as pessoas já nem ligam, gostam mais do que a atual, das novidades. Mas as histórias do passado, elas também podem ajudar aí no nosso presente, né? Podem ajudar a resolver algumas situações do presente, para que futuramente isso também possa ser mudado. Então, nós devemos o quê? Preservar esses locais, esses ambientes que são considerados patrimônio do Estado e fazem parte também da nossa vida, estão aí no nosso dia a dia, estamos inseridos dentro dessa história, ok? Vamos então aí. Ele vai falar também sobre a história, né? O que é esse centro histórico? O que a gente pode considerar como centro histórico? A gente viu esse conteúdo na nossa aula passada, só estou relembrando aqui para vocês. Que ele vai descrever que a história de uma cidade ela pode ser contada por meio de vários locais, textos, escritos, fotografias, relatos, objetos e também por meio de construções e de espaços como as ruas e praças, como é o caso da fotografia que a gente viu lá. E o centro histórico, né, ele vai descrever o seguinte, que muitas cidades conservam um local de fundação onde se encontram as construções mais antigas. Também vimos retratado na fotografia, né, que eles deixaram aí os vestígios do passado ainda, estão preservando esses vestígios também. Aí nós temos essa representação de um local histórico, né, que além do pátio do Colégio Centro Histórico de São Paulo, ele é formado por outros espaços também, como a Catedral da Sé e o Teatro Municipal. Bem-vindo, né? Se vocês tiverem curiosidade de conhecer também, visitem esse local aí, tá bom? Então, olha só, na nossa cidade, né, comparando aí outros locais, nós temos a Igrejinha de Santo Antônio. Eu coloquei essa foto, essa imagem, porque ela retrata também algo relacionado ao passado da nossa cidade, que fica próximo ao Memorial Rondon. É um local onde você pode visitar e conhecer também um pouquinho da história da nossa cidade. Monumentos que contam histórias. Os monumentos a gente pode observar em vários locais, não é apenas os prédios, as construções, não. Os monumentos também contam a história, né? O centro histórico de uma cidade ele pode ser observado de vários meios, como nós vimos, através de praças, fotografias, construções, vários meios. E no monumento ele vai representar o quê? Algo importante que aconteceu dentro daquela cidade. Como exemplo nós temos aqui, né? A estátua do Zumbi dos Palmares. Quem foi o Zumbi dos Palmares, né? Por que a estátua dele está aí localizada nesse local aí, na Praça da Sé, em Salvador? Olha só, ele vai descrever o seguinte, que memória preserva? A memória da luta dos negros contra a escravidão. Então, foi uma história importante para a cidade quando foi inaugurado, em 2008. Que personagem histórico homenageia Zumbi dos Palmares, líder guerreiro
do Quilombo dos Palmares, considerado um símbolo da resistência dos negros escravizados. Que monumento é esse? A gente sabe que monumento é esse, a estátua do Zumbi dos Palmares, feita aí, né, em bronze. Olha só que lindo, que interessante, né? Então tá retratando algo importante aí dessa cidade. Então os monumentos também eles fazem parte do centro histórico, porque está contando aí algo relacionado a um acontecimento importante. Então é bem legal. Então, essa imagem tem no livro de vocês, ok? Vocês podem estar acompanhando aí no livro de vocês também. As praças também é outro ponto histórico, né? Outro ponto importante que retrata sobre a história de um local. Os monumentos históricos eles são construídos em espaços públicos, geralmente em praças. As praças elas existem desde os tempos bastante antigos. O uso delas passou por mudanças aí no decorrer do tempo. Então, antigamente, tudo que fosse acontecer na cidade acontecia nas praças, seja um discurso, uma história, um evento, um show, um teatro, discursos políticos. Os políticos, né, as pessoas, governantes, eles iam para as praças para discutir sobre as questões da cidade. Hoje tem os locais específicos para eles, mas antigamente não, eles iam para a praça. Então na praça que acontecia tudo. Então as praças brasileiras, elas surgiram em frente às igrejas e em momentos aí onde as pessoas costumavam participar de vários eventos, né? Como por exemplo as procissões. Aí eu destaquei em negrito e coloquei aí o que significa procissões, que são cerimônias religiosas em que as pessoas caminham carregando imagens, cantando e orando, certinho? Esse texto também tem no livro de vocês. Então olha só que interessante, né? Várias coisas na nossa cidade contam a história aí do local de onde vivemos. Então, se vocês tiverem curiosidade, busquem, pesquisem na internet, olhem imagens e vídeos contando a história um pouquinho da nossa cidade e de vários outros locais também, ok, gente? Então, este aí é o nosso conteúdo. Mais imagens para vocês. Essas imagens representam, né, o ponto das praças. Ficavam localizados aí como se fossem os teatros também. Então vocês podem estar pesquisando e observando as mudanças que aconteceram no passado e no presente. Isso aí a gente também vai falar durante as nossas aulas de história. Para finalizar, vai ficar para casa a página 7 do livro de história de vocês, ok? Página 7 do livro de história. Agradeço e beijo, até a próxima aula.